Salmo 129. Muitas vezes me oprimiram, que vale a dizer, me angustiaram. Desde a minha mocidade, também conhecido como juventude. Que Israel o repita, ou que Israel o diga. Muitas vezes me oprimiram, ou me angustiaram, desde a minha juventude, ou mocidade. Mas jamais conseguiram vencer-me. Passaram o arado em minhas costas e fizeram longos sulcos. O Senhor é justo, Ele libertou-me das algemas dos ímpios. Retrocedam envergonhados todos os que odeiam Sião. Sejam como o capim do terraço que seca antes de crescer, que não enche as mãos do ceifeiro, nem os braços daquele que faz os fardos. E que ninguém que passa diga, seja sobre vocês a bênção do Senhor. Nós os abençoamos em nome do Senhor. Este Salmo 129, ele tem a autoria anônima. Nós não sabemos quem escreveu. Mas, ao que tudo indica, ele fora escrito provavelmente, muito provavelmente, no período pós-exílico babilônico, onde você já sabe, os nossos irmãos judeus israelitas permaneceram como escravos, subjugados pelos governos da Pérsia, como por exemplo, 70 anos. E é perceptível na construção da narrativa do Salmo 129, que o salmista fala na primeira pessoa. Isso é um fator indicativo, mas é algo muito importante. A nação de Israel, ela está personificada, ela está sendo aqui representada pelo escritor, pelo salmista. Por isso, então, ele utiliza-se na escrituração, na narrativa, a primeira pessoa. É como se Israel estivesse falando, é como se a nação estivesse bradando. Ou seja, é alguém que fala em nome da nação, como se a nação estivesse falando, como eu repeti. Então, é perceptível aqui o sentimento de um patriota. O patriotismo aqui é muito forte na leitura desta narrativa. É alguém maduro na fé, é alguém experimentado na história de Israel, é alguém que conhecia a história de Israel. E por conhecer a história de Israel, e por ser alguém experimentado na fé, alguém maduro na historicidade de uma nação, de um povo, ele sabia que esta nação, este povo, havia passado muito sofrimento e opressão. O verso de número 1 que nós lemos vai dizer o seguinte: muitas vezes me oprimiram. Em outra tradução fala, muitas vezes me angustiaram. E uma terceira tradução, desde a mocidade tenho sofrido horríveis perseguições. Que o povo de Israel o diga, ou que o povo de Israel responda. Então, o escritor, o salmista, o narrador dessa história, sabia não só o que estava escrevendo, mas quem sabe, aprove a Deus, teria vivido também um desses 3 episódios que está sendo narrado aqui, ou episódios que na narração percebemos que foram mencionados. No verso 1 ele fala a respeito das muitas vezes, está no plural. Muitas vezes me oprimiram, muitas vezes me angustiaram.
isto é, desde o nascimento de Israel. Como ele fala, veja que ele fala por duas vezes, no verso 1 e 2, desde a minha mocidade, desde a minha juventude. Essa expressão desde marca um tempo. E ao que tudo indica, desde a referência desde o nascimento de Israel como uma nação. E nós lembramos, pelo menos aqui, 3 importantes e tristes episódios na história do povo de Israel, os nossos irmãos, antepassados. E você sabe, a escravidão do Egito. Você sabe que foram de 400 a 430 anos, que os nossos irmãos antepassados ficaram lá aprisionados como escravos no Egito. Um segundo episódio que é mencionado aqui, nas entrelinhas, é a peregrinação desse povo que Deus escolheu, esta nação que foi nomeada por Deus como Israel, passou quando saiu do Egito, por isso o êxodo, exite no inglês, mas vocês sabem o que esse povo passou para chegar na terra prometida. Esta peregrinação à terra prometida. E quando chegaram lá, eles enfrentaram outros povos hostis, outros inimigos, como por exemplo os moabitas, medianitas, amorreus, assírios, os filisteus, medianitas, eu disse, repito. Então, essas duas menções a esses períodos são narrados aqui. E, por fim, o cativeiro babilônico, que foram 70 anos que esse mesmo povo passou, e eles estão voltando, como eu disse para vocês no Salmo 126, por isso eles escrevem aquelas belas palavras. Agora pense comigo aqui, abra um parênteses aí na sua mente. Nada é por acaso. Tudo, Deus tem propósitos. Pense comigo, a escravidão no Egito levou ao êxodo. O êxodo significa libertação. Percebam, a escravidão levou à libertação. A peregrinação rumo à terra prometida, e já na terra prometida, os embates, as guerras, as batalhas com os povos hostis, povos que já estavam lá, outros povos que tinham dominado, principalmente quando eles voltam também do exílio babilônico. Então toda essa peregrinação e essa conquista da terra levou-os à perseverança. Eu vou repetir, a escravidão no Egito levou-os à libertação. A peregrinação à terra prometida ou na terra prometida levou-os à perseverança. E por fim, o exílio babilônico levou-os à restauração. Percebe como que nada é por acaso? Em tudo Deus tem propósitos. Propósitos de nos levar ou de nos permitir passar por momentos, eu não vou dizer de escravidão, mas momentos difíceis, mas que nos levam à libertação. Percebe como que a história se parece com a nossa história? Porque quando às vezes Deus nos permite peregrinar nesta terra, rumo à nova terra, à nova Jerusalém, passamos também por embates, por batalhas e guerras, mas isso nos faz pessoas mais perseverantes? Percebe que quando muitas das vezes nos sentimos no exílio, não babilônico, mas exilados, meio excluídos, Deus nos leva não só à perseverança, mas nos conduz à restauração? Nós somos peregrinos, rumo à nova Jerusalém celestial. E essas histórias são, as nossas histórias são muito parecidas com as nossas histórias. Então eu quero deixar para você nesta noite um princípio dentro de um propósito de Deus que eu consegui captar aqui nesta
mensagem neste salmo. Anote aí: a vitória dos peregrinos se dá pela intervenção de Deus na história. Vamos repetir juntos: a vitória dos peregrinos se dá pela intervenção de Deus na história. Vamos ver se o Cris Delmon captou esta frase, esta máxima, e se ele vai escrever aqui, mas eu sei que ele já captou, mas em todo caso eu vou repetir, para que ele digite aí, escreva na tela: a vitória dos peregrinos se dá pela intervenção de Deus na história. Se você conseguir gravar esta frase, você vai entender esta palavra. Se você conseguir, se você permitir que o Espírito Santo possa escrever ali, alinhavar ali no seu coração, alinhar na sua mente este princípio, você vai conseguir entender os propósitos de Deus na sua vida, e você vai descobrir a razão da sua existência. A vitória dos peregrinos, nós somos os peregrinos, amados, também. A vitória daqueles peregrinos, dos nossos irmãos antepassados peregrinos, se deu pela intervenção de Deus. O mesmo Deus que foi ontem com eles é o mesmo Deus que está conosco aqui e sempre o será até a volta de Cristo, até Ele nos chamar. Amém ou não? Então a nossa vitória, a vitória dos peregrinos, é a nossa vitória, ela se dá pela intervenção de Deus na história e na nossa história também, queridos. Verso 2, vocês sabem, e eu citei aqui 3 episódios, mas dentro desses 3 episódios há muitas situações que eles passaram. 400 a 430 anos lá como escravos no Egito, saindo rumo à terra. A saída da terra não foi fácil, mas eles chegaram, mas tiveram que ser perseverantes, porque tiveram que guerrear muitas batalhas. Depois, pela dura cerviz e por causa da idolatria e da miscigenação de povos, Deus permitiu que eles fossem exilados. A ira de Deus veio sobre eles. Então eles ficaram lá 70 anos como escravos novamente. Então a vida dos israelitas não foi fácil. Mas existe uma palavra aqui no Salmo 129, que não aparece em todas as traduções, que é todavia. No verso 2, todavia, ou em outras traduções está, mas jamais conseguiram vencer-me. Ou seja, muitas vezes me oprimiram, muitas vezes me angustiaram. Eu esqueci também, Mário, de saudar o pessoal aí da internet, né? A gente está tão acostumado, mas o pessoal da internet também. O nosso boa noite. E na graça e na paz, e vamos juntos, amém? Porque às vezes as pessoas elas cobram a gente, os presbíteros Cida, mas eu estava lá, e não foi saudado, então façamos aí a honra. Então veja, todavia, quantas traduções aparecem aqui com essa palavra aí? Levante a mão. Todavia, vocês estão com a Bíblia aberta aí, irmãos? Às vezes a gente faz essas pegadinhas aí, hein? Desde a mocidade tenho sofrido horríveis perseguições, mas ninguém foi capaz de me destruir. Todavia, ninguém foi capaz de me destruir. Sempre em uma situação, preste atenção, sempre em uma situação de dificuldade, aonde você acha que você está no fundo do poço, aonde você acha que te esqueceram lá para morrer, há sempre um todavia de Deus. Eu acho que só a presbítera Cida escutou, mas eu estava dizendo que sempre haverá um todavia de Deus na sua história. Agora o pessoal escutou, pessoal aí, graças a Deus. Essa palavra, todavia, significa uma pausa. Na escrituração do Salmo, essa palavra indica uma interrupção. Pense comigo agora. Deus fazendo um todavia, dando-lhe uma pausa nos seus sofrimentos. Deus te dando um todavia, lhe trazendo uma interrupção nas suas angústias, naquilo que te traz preocupação, naquilo que te traz perseguição, naquilo que te causa angústia. Ei, espera aí. É Deus que está falando. Eu tenho um todavia para você nesta noite. Eu tenho uma pausa, eu estou interrompendo agora
Amém, igreja. Durante o período do... Você sabe, não custa lembrar, Silvio. Durante o período do Antigo Testamento, os inimigos de Israel nunca destruíram ou eliminaram totalmente o povo de Deus. Quanto mais o povo foi perseguido, mais o povo aumentava. Quanto mais o povo foi destruído, quanto mais mataram os nossos irmãos antepassados israelitas, mais nasceram irmãos nossos israelitas. Quanto mais a igreja foi perseguida, isso eu já estou lá no Novo Testamento, mais a igreja cresceu, mais a igreja avançou. Porque Deus se revela o todavia dele no caos. Deus revela o todavia dele nas crises. Tem muita gente aqui e na internet precisando ouvir essa palavra hoje. Talvez você pense que Deus te esqueceu. E talvez você lê isoladamente, fora do contexto, a própria palavra de Jesus. Ah, Pai, por que me abandonastes? E acha que também Deus te abandonou. Não. Há um propósito de Deus na situação que você está enfrentando, ou que você enfrentou. Porque nós vamos rememorar o passado daqui a pouco. Então eu creio que a vitória dos peregrinos se dá pela intervenção de Deus na história. A vitória na história. Pode perseguir, pode matar, mas não vão destruir. Verso 3. Observe comigo como foi difícil a situação dos nossos irmãos antepassados israelitas. Olha como que o narrador descreve, e olhe a comparação, a riqueza de detalhes na comparação, verso 3. Sobre o meu dorso, sobre as minhas costas, lavraram, e nela abriram longos sulcos. Uma metáfora aqui, para descrever o sofrimento que o povo passava. Um profundo sofrimento, um dolorido sofrimento, mas Deus sempre esteve intervindo nessas dores, nesses sofrimentos, na história desse povo, meus irmãos e minhas irmãs. Aqui, nós vamos observar agora, no verso 4, depois a gente volta aqui no verso 3, Cris Delmont, o caráter de Deus. A menção do caráter de Deus nos remete à aliança que Deus fez com o seu povo. Anote aí, a menção ao caráter de Deus nos remete à aliança que Deus fez com esse povo. Ele fala assim, irmão Roberto, Deus é justo, o Senhor Yahvé é justo. Ele libertou-me das algemas dos ímpios. Os ímpios eram os inimigos, homens e mulheres, pessoas que não temiam a Deus. Vocês viram na semana retrasada, quando falamos do Salmo 127, semana passada também falamos quem é que teme a Deus e o que é temer a Deus. Não é só pessoas que não temiam a Deus, gente que não acreditava em Deus, gente que não cria em Deus, mas gente que zombava de Deus, zombava do povo de Deus e da crença deles, nossos irmãos, em Deus, o mesmo Deus. Mas Deus se revelou justo, é no caráter de Deus. O salmista, ele não vou dizer apela, mas ele retrata aqui quem Deus é. É o padrão, o padrão de Deus é andar na justiça. Deus é amor, mas Deus é justiça. Deus é misericórdia, mas Deus é justo. Aqui ele está destacando o padrão de Deus. Deus é justo, Deus anda na justiça, Deus anda fazendo justiça. E aqui ele vai destacar, quando ele remete a menção a Deus ser justo, ele está falando assim, Deus, ele está destacando o pacto, ele está enfatizando que Deus mantém fiel a sua aliança que fez com o seu povo. Ainda que esse povo esteja sendo oprimido, ainda que este povo esteja passando por angústia, sofrendo dores, e que dores, hein? E que dores. Aqui ele fala, libertou-me das algemas dos ímpios.
a libertação de um aprisionamento, seja a referência ao que Deus fez, a libertação do povo lá no Êxodo, seja na libertação que Deus fez, preservando-os, quando eles estavam caminhando para a terra prometida, mas seja também a libertação, quando arrancaram ali as algemas, as cordas fortes, que também são mencionadas, quando eles saíram da escravidão lá do exílio babilônico. A libertação do aprisionamento, porque os ímpios, eles mantiveram Israel como prisioneiros por muitos anos, amarrados como que animais, e no hebraico aqui aparece a expressão cordas fortes, mas o Senhor, o Iavé, que significa o Deus que é o eu sou, mas que significa também, eu sou aquele que chama à existência tudo que já existe, Ele libertou a nação, por causa da sua justiça, e em Cristo, Deus também é justo, e Ele nos libertou da escravidão do pecado, que já estava imputado numa linguagem jurídica, contra nós, por conta do amor dEle por nós. Verso 1 a 4, o salmista fala de episódios, de algo que aconteceram, algo que já passou. Ei, diga aí para a pessoa que estou, dá uma lembrança assim, irmão, é algo que já passou. Espera aí, não cutuca muito forte para não doer. Diga assim, irmã, é algo que já passou, já passou. Dá uma cutucada aí assim, ó, com carinho. Já passou. É algo que já foi, é algo que Deus já fez, presbítera Maísa. Veja, olha, o que está falando aqui, queridos, o que foi falado no verso 1 a 4, esses episódios, eles já aconteceram, isso remete ao passado, e quando eu falo de passado, você precisa anotar aí, ó, é algo que Deus já fez. Agora veja aqui, hashtag passado visitado. E eu vou te dizer uma coisa muito importante, não é fácil visitar o passado. E outra coisa, nem todos estão preparados para visitar o passado, porque muito do nosso passado traz dor. Muito do nosso passado nos remete a um sofrimento. Mas ele vai ao passado. Porque aqui, Sérgio Octaviani, o salmista fala dessa memória, sem sentir dor, filósofo Toninho. Ele observa a dona Rosa Lina Vitorino, ele observa a providência divina, irmã Ivanir. Sabe o que quer dizer aqui, meu irmão João Quintino? Memórias curadas. Sabe o que está dizendo aqui, irmão Joseph Carlos? Um passado superado. Eu estou falando de coisas espirituais, você está entendendo? Está captando aí no seu espírito? Ele está falando aqui, presbítera Cida, de rememorar um passado no presente, sem sentir dor. Um peregrino que sofreu sim, junto com o seu povo. Quem sabe ele que escreveu aqui, Mário, ele participou, presenciou de uma dessas peregrinações. Não digo ter saído lá dos 400 ou 430 anos do Egito, mas quem sabe, e muito provavelmente ele foi um dos que saiu lá do exílio babilônico, mas que sabia a história do povo, e ele visita essa história porque é um patriota, é alguém que ama essa nação, ama Israel, sofreu sim, mas sobreviveu e foi vitorioso. Amém, queridos? Porque agora, quem era que causava essas dores? Quem era que causava esses sofrimentos? Essas angústias? Quem é que perseguia-os? Quem é que oprimia-os? Libertou-me das algemas dos ímpios.
angústias, opressão, promovidas por pessoas. Por pessoas, era gente que oprimia, pessoas que magoavam, pessoas que algemavam, que prendiam-os. Pessoas. Então aqui uma narrativa do Salmo 129 é o relato de uma angústia coletiva, de alguém que pensa no modo do reino, de modo coletivo. É alguém que teme a Deus, que clama a Deus pelo seu irmão, que se importa pelo seu semelhante. Não é alguém egoísta, não é alguém individualista, percebe? Há uma angústia coletiva aqui, nessa representatividade da narrativa do Salmo 129, veja, angústias, opressões, que gerou aflição, gerou sofrimento ao povo de Deus. Meus irmãos, este salmo vem de encontro com realidades que nós, peregrinos, também nesta vida, mas que neste salmo, ao ver este salmo, ao ouvir este salmo, renovamos a nossa confiança em Deus, renovamos a nossa esperança no futuro com Deus. E isto fora escrito, irmã Ivanete, fora deixado aqui como testemunho para a geração do presente, que precisa ouvir sobre Deus nesta ótica da salvação, que é da libertação, de que Deus o é e Deus continua o sendo e sempre o será. Eu creio que este salmo, não só este, mas os outros desta série, e tantos outros que já foram pregados aqui, e tantas outras palavras, elas estão vindo de encontro com as nossas realidades. Às vezes a gente está falando aqui, aí as pessoas falam assim, nossa, o pastor está falando tudo o que eu estou vivendo, ou tudo o que eu já vivi, mas eu nem falei para ele. Mas é porque o Espírito Santo traz essa palavra de presente para você, para dizer o Deus que você confia, o Deus que você deve perseverar, nele depender. O justo viverá por fé, mas é fé em Deus, não é fé nas pessoas, não é fé num governo, ou num desgoverno, não é a fé em outras coisas aí fora, não. Eu vou fazer uma fezinha aqui, vai fazer outra coisa lá, mas fé você não vai fazer na loteria. A fé não se faz em loteria. Ou você depende de Deus, ou você depende de Deus. E as pessoas falam um negócio assim, presbítero Ney, mas se eu ganhar lá, eu vou na quina acumulada. Quina para mim, Douglas Rocha, é quando a gente batia o pezinho, o cantinho lá na quina, e glorificava a Deus. É ou não é? Eu vou dar o dízimo para a igreja. Irmão, vem e conversa com o boi para boi dormir, não. Acorda para a vida. Dependa de Deus. Se você é um peregrino, você está rumo à Nova Jerusalém, não é riquezas na terra, não. Essa é a hora de você dizer amém. Eu quero dizer para você que o salmista foi um homem experimentado. Um homem que representa uma nação representada. Não é qualquer escritor, não. É um escritor amadurecido na fé, na dependência de Deus. Um peregrino que sobreviveu a muitas coisas difíceis. Um povo, a nação experimentada, Israel, um povo que experimentou a ação de Deus, a intervenção de Deus na sua história. Nós estamos falando de qualquer povo, nem um povinho, não, é os nossos irmãos na fé, queridos. E esse povo que experimentou a ação de Deus, a intervenção de Deus na história deles, eles foram vencedores. Anote aí que ninguém passa pelo mundo sem carregar cicatrizes.
Ninguém passa pelo mundo sem carregar pelo menos uma cicatriz ou ferida. E talvez nesta noite nós possamos nos deparar com pessoas que estão com feridas abertas. Mas eu creio que em nome do Senhor Jesus, o Senhor da igreja, se você se permitir, essas feridas que por hora estão abertas, elas podem ser fechadas, cicatrizadas e curadas. E mesmo que você olhe assim e fale assim, é para mostrar a intervenção de Deus na minha história, é para que eu dê o testemunho do Deus que eu sirvo, do Espírito Santo que eu dependo, é para mostrar que Deus fez. Não tem como, queridos, nós passarmos por esta vida, se alguém não vai nos machucar, nos vai odiar, só simplesmente pelo fato da gente existir. Mas esses não olham o nosso passado, não veem o que nós passamos. E nunca, jamais diga, eu comi o pão que o diabo amassou. Não diga isso. Você passou sim por situações difíceis. Talvez, Luiz Quilna, o seu pão tenha caído com a parte da manteiga para baixo. Mas você não comeu, e vocês não comeram, e nós nunca vamos comer o pão que o diabo amassou. Ele vai comer, porque ele está debaixo dos nossos pés. Mostra aí a sua sandália, aí, mostra seu pezão aí, vovô Toninho. Ele está debaixo do solado dos nossos pés, meus irmãos. Então não vem com essa historinha, eu comi o pão que o diabo amassou. Para com essa história, irmão. Eu passei sim dificuldades, mas eu sou um vencedor. A Bíblia fala que eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus, o Senhor da igreja. Tivemos dificuldades, sim. Rememoramos esse passado hoje com fé, com coragem, de forma amadurecida, sem chorar, e lembrar o que Deus fez por nós. E com efeito, por isso estamos alegres, porque grandes coisas fez o Senhor Deus por nós. Ei! Uma ferida que ainda não está curada, representa um sofrimento que nós temos nessa vida. Mas nós precisamos nos permitir para que o médico dos médicos, o Senhor Jesus Cristo, Jeová Rafá, que está aqui nesta noite, intervenha na nossa história com cura, com libertação. Nós precisamos nos permitir que Jesus, alguém anote aí, nós precisamos nos permitir que Jesus nos cure. Ele é a cura, Ele está aqui para curar, você só precisa aceitar. 2 vezes, verso 1 e 2, muitas vezes me angustiaram, verso 1, verso 2, muitas vezes me angustiaram. 2 vezes repete a mesma expressão. A impressão que dá aqui é que há um Ctrl+C, um Ctrl+V, né, Maria Helena? Mas não é isso. Não é isso. Isso refere-se, muitas vezes, essa repetição da mesma expressão, refere-se ao número das angústias, o número da opressão, o número das perseguições que esse povo passou. Não foram 2 vezes, diga aí para o seu irmão, Laudércio que está do seu lado aí, para a sua irmã, não foi 2 vezes, não foram 2 vezes, foram mais de 2 vezes, foi mais de uma vez, foram várias vezes que esse povo sofreu, você entende isso? Mas ele coloca aqui dessa forma, a repetição dessa expressão, a intenção dessa repetição é para mostrar 2 coisas: a intensidade do sofrimento e o volume do sofrimento. Sabe aquela típica expressão que a pessoa às vezes está sofrendo, está passando por uma situação, aí quando está quase se levantando, ou quando está respirando, vem outra pancada e derruba a pessoa, aí a pessoa está começando a querer levantar, vem outra onda e derruba a pessoa. Essa repetição é para marcar a intensidade do que eles sofreram e para expressar o volume do sofrimento. Não foi fácil. E esse sofrimento atingiu
em duas camadas da esfera humana mais difíceis da razão da nossa existência, que é a nossa alma e o nosso corpo. Ele fala aqui que esses sofrimentos atingiu a parte interna, a alma. Dois aspectos. E isso gerou marcas no corpo exterior. Por isso nós vamos voltar lá no verso 3, Cris Delmont, porque ele vai falar aqui, olha o que ele vai falar aqui. Como eles sofreram, passaram o arado em minhas costas e fizeram longos sulcos. A linguagem aqui do contexto rural, da onde eles viviam, como sobreviviam, os instrumentos usados aqui nesta metáfora para arar a terra, na maioria das vezes usavam os bois, que iam puxando o arado, que era aquele instrumento pesado, como que uma lança sendo colocada ali na terra, indo abrindo grandes sulcos, grandes buracos, com violência, com força. E aquela terra, ao ter contato com aqueles instrumentos, onde o boi ia pisando, e aqueles instrumentos, aquilo ia maltratando a terra, aquilo ia machucando a terra, aquilo ia subjugando a terra. Mas João, isso era necessário, porque depois vinha a semente, depois da semente brotava o fruto. E esse fruto que brotava gerava paz, gerava esperança, perseverança, fé, dependência no Senhor. Quantas vezes nós somos maltratados, não poucas vezes nos sentimos subjugados. O arado vai passando como que nas nossas costas e abrindo feridas, deixando cicatrizes. Mas muitas das vezes nós não entendemos que isso é necessário. Porque nisto Deus é glorificado, Cristo é exaltado, a semente de Deus é lançada num solo fértil. O boi aqui puxando o arado, sendo submetido a um trabalho escravo, irmã Marli, era assim que eles se sentiam. Como se não bastasse, irmã Oscalina, 400 anos lá na escravidão, depois 70 anos lá no exílio babilônico, agora de novo, eles se sentindo assim, irmã Natália. Pensa que não foi fácil. Mas vem Cristo e liberta-nos de todo esse jugo e subjugo, irmãos. Porque veja aí, olha, a terra está sendo preparada. A terra está sendo preparada, irmão Paulinho. Muitas vezes ela está sendo rasgada, subjugada por esse desgoverno que se instalou nessa nação. Mas isso é para receber a semente do Evangelho. Deus está no controle de todas as coisas, Deus não perdeu o controle, Ele é soberano ainda, irmãos, e sempre será. E hoje eles recordam esse passado, e falam desse passado. Irmã Patrícia, sem dor, sem mágoa, porque Deus curou o coração deles. Será que você consegue falar do seu passado sem mágoa? Será que você consegue remeter ao seu passado, que não foi fácil, talvez tenha sido até mais difícil do que o meu, mas de forma amadurecida, com fé em Deus, coragem no Espírito Santo e na dependência sempre do Senhor, com o Senhor? Eu tinha tanta coisa para falar aqui, irmão, mas diga aí para o seu vizinho, que pena que já está acabando. Mas eu preciso falar agora na conclusão. Filósofo Toninho, você está meio triste hoje? Não pagaram sorvete para o senhor ontem? Não pagaram? Pagaram nada. Só arrancaram o seu tarja preta lá do bolso, né? Eu vi lá. Eu vi a foto. Mas sorvete não chegou em casa, não. Nem Coca-Cola. Ela está nervosa. Mulher, quando está nervosa, Alessandro, come muito chocolate, eu tomo muito sorvete. Não é, Camila?
Pode fechar sua Bíblia aí você pensa que está acabando. Eu quero dizer duas coisas que eu creio que são importantes, dentre as muitas que eu ainda teria para dizer. Nós falamos lá no verso 4, Cristiano Vieira. Presbítero Ney, que Deus é justo. E eu queria te dar aqui uma dica, e talvez isso seja importante, mais importante ainda para você nesta hora. Você crê que Deus é justo? Amém? Glória a Deus. Então, na justiça de Deus, há três maneiras como Deus dá um basta na angústia gerada pelos ímpios. Primeiro você precisa identificar quem são os ímpios hoje próximos a você. Não estou dizendo aqui na igreja, irmã Oscalina, aqui não tem isso. Estou falando lá fora. Né, tem que ser bem claro, né, Mateus? Depois que sair daqui, está perdido? Sai com o escudo da fé, irmão. Vista da armadura da fé. Depois a irmã Ivanete te passa o endereço lá, Efésios 6. Então não sai daqui, fica aqui direto. Porque nós precisamos do Senhor aqui, ó. Faltou aí 3 domingos e 8? Foi 3. E aí não tinha com quem debater aqui, né? Irmãos, a justiça de Deus, rapidinho. 3 maneiras como Deus dá um basta na situação difícil que você está passando. Contra os ímpios, as pessoas que te perseguem. Essas pessoas não temem a Deus, tá? Elas zombam do Deus que nós tememos e servimos. E se essas pessoas não se arrependeram, não tem salvação. Porque primeiro, aí você fala que Deus perdoe eles, mas primeiro eles precisam se arrepender. Porque o perdão, anote aí, ele só é acessado pelo arrependimento. Então tome muito cuidado com as pérolas que vocês estão jogando para os porcos. Antes de você ministrar o perdão, anote aí essas coisas. Ministre que essa pessoa se arrependa, porque mediante o arrependimento gera a conversão e a pessoa recebe o perdão de Deus. Quando Jesus orou lá, ele falou: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem ainda o caminho do perdão, eles não são ignorantes na fé, eles não se arrependeram ainda. Então, 3 maneiras como Deus dá um basta aí na nossa angústia, na nossa opressão, aquilo que gera humilhação. Primeiro, quando Deus transforma o agente causador da angústia. É quando Deus muda o coração do ímpio, quando leva através da abertura que ele ou ela der ao Espírito Santo, que está falando às igrejas, está falando também fora das igrejas, a se arrepender, e mediante ao arrependimento converter dos seus maus caminhos e receber o perdão. Isso chama-se transformação. Então Deus, ele age e dá um basta nessa dor, nessa angústia, nesse sofrimento que você passou, está passando ou vai passar um dia, espero que não passe. Mas se conhece alguém que está passando, passe essa palavra. Deus transforma o agente causador da angústia. Deus muda o coração dessa pessoa. Deus quebra o coração de pedra dessa pessoa. E gera conversão. Vou dar um exemplo. O apóstolo Paulo, que era perseguidor, e se tornou um perseguido. Porque Deus quebrou o coração dele. Deus transformou o apóstolo Paulo. Uma segunda maneira como Deus age, é quando Deus elimina do caminho o agente causador do sofrimento. E tudo que eu estou falando aqui, irmãos, tem embasamento bíblico, irmão Anésio. Deus elimina o agente causador de sofrimento. Deus mata o opressor. Agora é Deus que mata o opressor. Não sai daqui querendo você fazer justiça com as próprias mãos.
Isso não nos compete. Aqueles que perseguem o povo de Deus, aqueles que tiveram a oportunidade de ser transformados e não foram, Deus elimina, tira do nosso caminho. E tem várias citações no Antigo Testamento e no Novo Testamento também. E terceira e última maneira como Deus dá um basta na angústia gerada pelos opressores, pelos que nos perseguem, causa angústia, dor, humilhação. Quando Deus nos tira das lentes do radar do agente causador da angústia. Deus nos tira do radar, tira das vistas deles. O que quer dizer isso? Deus nos tira daquele lugar que está nos causando angústia, que está nos causando dor, de pessoas, nos leva para longe de pessoas. Estou falando de pessoas aqui, os ímpios são pessoas, entende? Porque isso que lá atrás eu falei, quem são as pessoas que estão, o que é que está oprimindo? São pessoas. Deus nos tira daquele lugar. Deus nos tira daquele contexto opressor e nos leva para outro lugar, novos patamares. Esteja atento ao que Deus está fazendo, irmão, na sua vida. Ou do que Deus quer fazer. Mas, sobretudo, pense se você não tem sido um agente causador para a tua angústia ou para a tua dor. Porque é muito fácil botar a culpa sempre nos outros, sem olhar para dentro de nós. Espera aí, o que eu estou fazendo para que essa angústia chegue a mim? Para que esse sofrimento, essa angústia me alcance? Espera aí, às vezes o problema, eu ia falar outra coisa e bota a culpa no diabo, né? Mas muitas vezes o problema está com a gente, para não falar outra coisa. Você entendeu, né, jovens? Então Deus transforma, Deus elimina, Deus tira, nos dá lente, nos leva para outro lugar, atento para novos patamares. Lugares são pessoas, convívio, que às vezes está extremamente desconfortável, está difícil. Aquele ambiente, mas Deus pode fazer estas três coisas. E você pode orar, inclusive, para que Deus faça. Não quer dizer que Deus vai fazer da forma como você orou, mas Ele vai fazer da forma como Ele fizer. E quando Ele fizer, você vai lembrar do que eu falei nesta palavra. Agora, olhando para a cruz, Jesus e o Salmo 129. Jesus enfrentou tudo isso que eu falei para vocês, meus irmãos. Toda angústia, toda dor, todo sofrimento. E o que é, filósofo Toninho, toda angústia? Toda angústia. O que é, filósofo Toninho, todo sofrimento? É todo. O que é todo? É todo. Mas a cruz está vazia. Porque Jesus, o nosso Cristo, Jesus Cristo, Salvador ungido, Ele enfrentou tudo por nós, para nos salvar, para estarmos aqui hoje, contando essa história, dos nossos irmãos antepassados israelitas, mas também contando a história do nosso Senhor e do nosso suficiente Salvador. Percebe? Ele enfrentou todas as mágoas das pessoas, as dificuldades. O Salmo 53, o Isaías 53 fala do que Jesus, ele foi moído por causa das nossas transgressões. Sabe esse arado que fala aqui no verso 3 do Salmo 129? Passou nas costas do Senhor Jesus, do nosso Salvador, queridos. Ele foi chicoteado, nas suas costas abriram grandes vergões, doídos, moídos. Sofreu a angústia, a agonia do Getsemane, foi transportado, carregou no lombo aquela pesada cruz, por amor a nós, queridos. Se entregou por amor a cada um de nós. E eu pergunto para você nesta noite, aonde está a tua vida? A tua vida está nas mãos de quem? A tua vida está nas mãos de quem? A sua resposta vai determinar a sua vitória.
A sua resposta vai determinar aonde está a sua dependência. Que Israel, que a nação, que o povo o diga: assim fez o Senhor por nós. Por isso, passamos por dificuldades, passamos por crises, passamos por sofrimentos, voltamos ao passado, vírgula, mas por isso estamos alegres. Coloque-se de pé, vamos orar. Projeta aí o verso 5 na oração. Vamos cantar aquela uma, depois projeta também. Não tem que comprar 2 projetores aqui, né? Um para projetar o texto e outro para projetar a música. Amém? Não senti muita confiança nesse amém, não. Eu acho que isso aí só em 2024. Aquela música na oração. Mas antes eu queria que você olhasse aí, pode apagar um pouco das luzes. Da onde é que vem o nosso socorro? De acordo com o Salmo 129. Da onde que vem? Ah, vocês estão aí. E onde está o Senhor? De acordo com o salmista, ele está em Sião. Não, eu estou dizendo o contexto do Salmo. O Senhor está aqui, a palavra de Deus fala, está ao redor de todos aqueles, ele acampa ao redor de todos aqueles que o temem e os livra. Irmãos, tem que ler a Bíblia, queridos. O Senhor está aqui, amém? Mas na concepção do israelita, é de Sião que vem a bênção, por isso que ela é citada aqui no texto. O Monte Santo do Senhor, o lugar onde Deus habita, aonde a Shekinah, que significa glória de Deus, é manifesta para trazer libertação, para conduzi-los à salvação. Essa palavra Sião aqui representa a morada de Deus, a presença de Deus. É de lá que Ele manda a libertação, é de lá que Ele manda a salvação, queridos. Aquilo que nós estamos procurando, é de lá que Ele manda a resposta do que nós estamos procurando, igreja. Agora veja como Deus faz, quando Deus faz, verso 6, nós já estamos orando agora, amém, amados? Veja aí. Sejam como o capim do terraço que seca antes de crescer. Essa deve ser a nossa oração. Aquilo que Deus já arrancou, você tem que fazer disso a sua oração nesta hora. Senhor, seja como esse capim, esse mato que vai secar e não vai crescer mais, não vai brotar mais. É assim que Deus faz, irmão. É assim que Deus fará. Vamos orar então, enquanto o pessoal se prepara aqui. Feche seus olhos, se você puder. Se você não puder fechar os olhos, fique sentado. Ó Senhor, nós oramos aqui nesta noite. Primeiramente, Senhor, agradecidos por termos sido agraciados, alcançados pela Tua graça, sustentados pela Tua misericórdia, para chegarmos até aqui, ou acessarmos pela internet essa palavra. Nos sentimos privilegiados, nos sentimos inseridos, incluídos na Tua palavra, na expressão máxima da Tua intervenção, Senhor. Porque quando rememoramos o nosso passado, às vezes isso vem trazer dores, às vezes vem abrir aquelas feridas só de lembrar, mas nesta noite nós podemos voltar ao passado curados, restaurados, e perceber o quanto o Senhor Deus interveio na nossa história, o quanto o Senhor Deus foi justo, o quanto o Senhor Deus foi fiel, o quanto o Senhor Deus não nos desamparou, o quanto nós podemos dizer de acordo com aquela tua palavra: jamais vi um justo mendigar o pão, passar fome e necessidade. Então, repreendendo todo o mal, que muitas vezes nós falamos pela própria
palavra que sai das nossas bocas, dos nossos lábios. Tomamos posse de novos patamares, de uma razão para a nossa existência. Obrigado porque o Senhor nos mostrou hoje que o Senhor Deus está no controle absoluto de todas as coisas, que nada acontece por acaso, e o Senhor se revela de uma forma interventora na nossa história, rememorando aqui tudo aquilo que os nossos irmãos peregrinos no passado passaram. Obrigado porque apesar de tudo que nós rememoramos, ou que porventura estejamos vivendo, há sempre um todavia do Senhor na nossa vida. Há sempre uma oportunidade de dizer, passamos por dificuldades, passamos por angústia, sofremos dores, mas jamais isso vai conseguir nos vencer, ou aquilo que passamos jamais conseguiram nos vencer, porque estamos em Cristo, e em Cristo a palavra de Deus diz, somos mais que vencedores, e tomamos posse da vitória dos peregrinos, para nós também, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, amém.